Cumprimento você também que nos assiste pela TV Jerusalém, pelo canal 20, pelos meios de comunicação. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família e para a sua vida. Amados irmãos, como sempre para nós é uma honra muito grande poder mais uma vez fazer uso dessa tribuna para repartir com os meus irmãos a poderosa e infalível palavra do Senhor nosso Deus. Tendo em vista que hoje é um culto de ensino, onde nós sabemos que é um privilégio muito grande poder fazer uso aqui e repartir com os irmãos, tendo em vista que temos o pastor presidente para ensinar, pastor Luiz e outros demais obreiros e homens de Deus que têm também a total condições de pregar. Foi dado a nós essa responsabilidade e eu quero, com a ajuda de Deus, pedir ao Espírito Santo que Ele abra a porta da palavra para o meu e o seu coração, porque eu também estou com sede de justiça de Deus. O meu coração clama, a minha alma deseja ouvir a voz do Senhor por intermédio da sua palavra santa, bendita, que edifica, que fortalece, que fala no íntimo do nosso coração. Para tanto eu quero fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, te louvamos, ó Pai querido, nessa noite pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por essa oportunidade de poder estar aqui nesse santuário com saúde, te adorando, louvando o teu nome, na expectativa que mais uma vez, Senhor, o Senhor vai fazer uso da sua palavra, usando a instrumentalidade da minha vida, para que a igreja seja edificada, Senhor. Nós precisamos que o Espírito Santo venha abrir a porta da palavra, que nós possamos compreender e, meu Deus querido, receber essa palavra no íntimo do nosso coração, porque sabemos que ela é de Deus, ela edifica, ela fortalece e ela aumenta a nossa fé. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos dado essa oportunidade. Bendito seja o teu santo e eterno nome, em o nome de Jesus. Amém? Eu convido os meus irmãos, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Carta, epístola, conhecida também como uma das epístolas da prisão. Essa carta ela foi escrita aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, e o capítulo 3 em especial, os primeiros versículos, fala muito forte ao meu coração, fala muito forte à igreja. E eu não tenho dúvida que uma igreja cheia do Espírito Santo é um púlpito com a Bíblia aberta, e nós estamos com a palavra de Deus aberta, e eu sei que ela vai produzir edificação na minha vida e na sua vida. O texto diz assim, meus irmãos, do 1 ao 7 nós vamos ler: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem ouviu, diga amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo de número 3 de Colossenses, precisamos entender a profundidade espiritual que o apóstolo Paulo estava vivendo. Mesmo ele estando preso, ele vem com essa carta exortar os irmãos em Colossos de uma forma muito profunda e espiritual. Quando eu me deparo com o primeiro versículo, já me chama a atenção e causa impacto, porque parece que na nossa cultura, e parece que o evangelho que está se propagando hoje foge muito dessa realidade. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Queridos irmãos, quando eu olho para esse primeiro versículo, eu vejo a importância e a necessidade que cada crente tem que olhar para si mesmo e fazer uma autoanálise na sua própria vida e perguntar para ele se ele já passou por esse processo, se ele não tem dúvida nenhuma que a sua vida com Deus passou pelo processo de ressuscitar com Cristo, porque esse primeiro versículo, meus irmãos, ele vai na contramão de muitas pessoas que se dizem ser evangélicos, que se dizem ser crente, fugindo de uma realidade que o apóstolo Paulo estava preocupado com os irmãos em Colossos, e ele fala essa palavra: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E eu aprendo aqui, meus irmãos, que todo crente que já passou pelo processo de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, você percebe logo na vida dele o desejo que ele tem da sua alma, no seu espírito, de buscar aquilo que está lá em cima. Ele passa por um processo de metamorfose tão forte na vida dele que ele corta os cordão umbilical com essa terra, porque a obra que aconteceu na vida dele veio do céu, veio lá do alto, e por isso então a vida dele se reporta para cima. E o apóstolo Paulo continua dizendo para mim e para você: buscai as coisas que são de cima. Queridos irmãos, se você quer ver a espiritualidade de uma igreja, se você quer ver a espiritualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, olhe para a vida dele e veja em que posicionamento ele se encontra. Se a pessoa estiver posicionada com os seus ouvidos, com o seu coração, com a sua mão estendida ao céu, dependendo lá de cima, isso já é uma característica que ele morreu e também ressuscitou com Cristo. Porque eu percebo no texto que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos para que eles colocassem o seu coração naquilo que é lá em cima, naquilo que é do alto, e não colocassem o seu coração naquilo que é aqui da terra. Porque nós bem sabemos, meus irmãos, que lá em cima, quem é que está lá em cima? Quando nós adoramos aqui, nós adoramos quem está lá em cima, e quem está lá em cima é Cristo, aquele que morreu, ressuscitou dentre os mortos e deu a vitória para a igreja, deu a vitória para mim, deu a vitória para você. É por isso que ele está lá em cima, porque ele venceu. Então, quando nós olhamos para o texto nesse primeiro versículo, eu não consigo ficar aqui quietinho, porque eu vim buscar aquilo que está lá em cima, eu vim adorar aquilo que está lá em cima. O meu coração está inclinado para aquilo que está lá em cima, e eu sinto a resposta dele aqui na minha alma, eu sinto a presença dele aqui na minha alma, porque ele examina o teu coração, ele examina o meu coração, e ele sabe aonde o seu coração está inclinado. E eu vejo o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, orientando aqueles irmãos: buscai as coisas que são lá de cima. Então nós aprendemos que a primeira pessoa está lá em cima é Cristo, a segunda pessoa está lá em cima é o nosso advogado, que João escreve em 1 João capítulo 2 verso 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Quando você está na presença dele, adorando ele que está lá em cima, você tem um advogado que não perde causa, você tem um advogado que não cobra para poder te defender, para poder lutar com você as suas pelejas. Mas nós precisamos entender, precisamos colocar o nosso coração naquilo que está lá em cima, pois o rei Salomão nos orienta no capítulo 4 verso 23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E nós estamos vivendo, meus irmãos, um contexto um pouco fora da palavra de Deus. Quando você olha para a igreja brasileira, você vê muitos púlpitos, você vê igrejas grandes tirando o povo do foco lá em cima e colocando o povo no foco aqui embaixo. E sabemos que o ser humano, ele é tendencioso ao materialismo. Sabemos que o ser humano quer ter, quer adquirir, quer comprar. Tudo isso é bênção de Deus, mas só pode ser bênção de Deus depois que o reino de Deus estiver estabelecido no teu coração, na tua alma, para que você não venha ser pego por esse evangelho rasteiro. Mas quando você posicionar o seu coração, os seus olhos para aquilo que está lá em cima, você não se apega a mais nada que está aqui embaixo. Você sabe por quê? Quando o apóstolo Paulo fala:
buscai as coisas que são de cima. Ele está dizendo as coisas de cima. O ladrão não rouba, as coisas de cima não são passageiras, as coisas de cima é eterna, porque está no reino de Deus. E nós sabemos que infelizmente tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão sendo atraídos por esse evangelho que não é o da Bíblia, para buscar as coisas que estão assim daqui da terra, aquilo que pode tocar, aquilo que ele pode ver. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está, à destra de Deus. Então nós percebemos aqui nesse primeiro verso, alguém que passa por esse processo tão extraordinário. Somente um ser que um dia foi escravo do pecado sabe se deparar com essa palavra e sentir o peso de que é uma ressurreição, e de sentir o peso que é morrer as coisas deste mundo e ressuscitar para Cristo, para uma vida de novidade, para uma vida de disponibilidade para adorar, para servir o teu nome. E a pergunta fica para mim e para você: quantos de nós nos encontramos na nossa vida às vezes com o nosso coração inclinado para as coisas da terra, para aquilo que é passageiro, para aquilo que tem prazo de validade, e esquecemos de colocar os nossos olhos, o nosso coração naquilo que é de Deus, que é eterno, está reservado para esse grupo de pessoas que ressuscitaram com Cristo. Paulo então está orientando essa igreja através dessa carta. Mesmo preso, ele consegue estar nessa dimensão espiritual, preso com o seu corpo físico, mas o seu espírito adorava a Deus naquela prisão. Ele estava sendo inspirado por Deus para orientar a pessoa por detrás das grades, a eles colocaram o coração deles naquilo que está lá em cima. E é muito triste quando você vê filhos aqui embaixo invertendo valores. É muito ruim quando você encontra pessoas que estão pensando que são eternos, que se esqueceu que Salomão nos escreveu: do pó tu vieste, do pó tu retornará. Há um prazo para todas as coisas aqui na terra, mas quando a gente olha para aquilo que está lá em cima, não há prazo, porque lá se trata de eternidade para todos sempre. É por isso que nós encontramos essa verdade tão profunda nesse texto. E eu fiquei muito alegre e contente de pedir para Deus me ajudar. Eu pedi para Deus a me ajudar a colocar cada dia mais os meus olhos e o meu coração naquilo que está lá em cima. Porque quando isso acontece, meu irmão, você não fica na sua casa. Quando você tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, você não é um crente carregado por carriola, você é um crente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai na contramão da maioria. O Espírito Santo conhece a tua alma, conhece teu coração. É por isso que ele não deixa você prostrado, porque o seu coração está voltado para as coisas que estão lá em cima. E nós precisamos nos posicionar, porque senão nós vamos ser pegos por esse evangelho rasteiro, e vamos nos acomodar só adquirir e comprar, e se esquecer que é para nós guardar ouro e prata e tesouro lá em cima. E o verso 2 continua dizendo, coisa linda: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Como eu estava dizendo, meus irmãos, uma igreja espiritual se mede pelo foco e pelo propósito que o seu povo, que a sua membresia tem, para aquilo que tem valor para eles, que é aquilo que está lá em cima. E eu me deparo com algumas pessoas que estão com o seu coração lá em cima. Sabe quem é? Aquelas pessoas que têm disponibilidade para oração, aquelas pessoas que têm disponibilidade para o evangelismo, aquelas pessoas que têm disponibilidade para ajudar a obra de Deus, para socorrer o seu próximo, porque o seu coração e a sua visão não está aqui na terra, mas está nas coisas que estão lá em cima. E quem está pensando nas coisas que estão lá em cima, ele tem uma coisa chamada sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Não precisa insistir muito, não precisa fazer oferta grande para quem está pensando nas coisas que estão lá em cima. É só um simples convite: vamos orar, vamos evangelizar, vamos fazer a obra de Deus, vamos adorar, porque a mente dele, o coração dele está voltado para as coisas que estão lá em cima. Quem está me ouvindo, diga amém. Percebe que tem pessoas ao nosso redor que é difícil lidar com ele, que é difícil fazer alguma coisa com ele no reino de Deus. Ele pode até ter um título, pode até ter uma função,
mas isso não reporta ele para o lado de dentro do céu. O que faz eu e você viver para o lado de dentro do céu é quando nós vivemos o segundo verso: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Sabe por quê, meus irmãos? Eu quero que você aprenda algo agora. Mateus capítulo 6, verso 19, Jesus fala: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão, a traça, a ferrugem corrói, mas ajuntais tesouro no céu, aonde a traça, a ferrugem, o ladrão não entra. Mas percebe que isso aqui hoje no nosso país em especial, um país onde as pessoas gostam do materialismo, um país que está crescendo economicamente, mesmo saindo de uma crise agora, e alguns certos pregadores, aproveitando dessa situação, eles não começam a encontrar isso na Bíblia. Eles vão pegando alguns textos isolados e vai aplicando um texto fora do contexto no coração de um povo, e este povo entra para dentro da casa do Pai com segundas intenções, não na primeira intenção de colocar o seu coração e a sua vida verdadeiramente nas mãos do Senhor. E a gente percebe que Paulo estava preocupado, Paulo estava orientando aquela igreja, e essa resposta está sendo dada para mim e para você hoje: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A pergunta é: como você tem dormido? De que maneira você tem vivido? Você tem se preocupado tanto? E a Bíblia diz assim, ó: não vos preocupeis com o dia de amanhã, que é a vez de comer, o que é a vez de beber. As aves dos céus não semeiam, todavia o vosso Pai cuida delas. Quanto mais vós tem valor do que elas, diz o texto. O que me chama a atenção é isso: quando o crente está buscando aquilo que é do céu, ele tem paz para dormir, ele tem paz para trabalhar, ele não fica fadigado, ele não é pego por essa depressão que está destruindo a sociedade no mundo, porque ele descansa os pensamentos dele naquilo que é do alto. Ele busca a presença de Deus, ele busca a orientação na palavra de Deus, ele tem o momento do devocional, ele tem o momento da oração, ele tem o momento da adoração, ele congrega, ele está ligado no corpo de Cristo, ele não fica desconectado, porque ele está buscando as coisas que são de cima. E quem busca aquilo que é de cima tem característica na sua vida, não dá para esconder, meu irmão. Quem busca as coisas que é de cima, o rosto brilha, brilha a presença de Deus. Você cumprimenta a paz do Senhor, você vê que o irmão está vivo, ele está de pé na presença de Deus. A fé dele não foi entulhada, porque a mente dele, os olhos dele estão naquilo que é eterno. Ele não está como esses crentes de um olho só: comprei, adquiri, isso tudo é bom, mas depois que o reino de Deus, como eu disse, estiver estabelecido no teu coração. Porque quinta-feira retrasada, se não me falha a memória, eu trouxe uma palavra na congregação sobre o tema: o sucesso que mata. O sucesso que mata, a casa que mata, o carro que mata, a estrutura financeira que mata. Porque se tudo isso chegar na sua vida e você não tiver o reino de Deus, você vai desaparecer da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo preso, privado da liberdade, tem essa sensibilidade, orientado pelo Espírito Santo, dizendo aos irmãos: olha, cuidado com aquilo que vocês estão pensando, cuidado com aquilo que vocês estão buscando. Quantas pessoas você conheceu, irmão que me ouve aqui nessa noite, que veio para a igreja com intenções erradas, que permaneceu na igreja com intenções erradas e não permaneceram? Porque não permanece quem não buscar do céu, não permanece quem não desligar o seu coração das coisas terrestres, não permanece. Mas quando você busca aquilo que é do céu, Deus te acha, Deus te vê, e Ele abençoa a sua vida de uma forma especial. Eu, quando olho na Bíblia, meus irmãos, eu fico tranquilo, porque quando você estiver buscando aquilo que é do alto e se posicionando de uma forma diferente da maioria, Deus vai te achar, porque nós temos um Deus que procura. Se não me falha a memória, Salmo 89, 20, a Bíblia diz que Deus diz assim, ó: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo a ungir. Quando Deus acha crente em meio à multidão, com seus olhos para aquilo que é de cima, quando Deus vê crente em meio à multidão, que os seus pensamentos não estão aqui na terra, que o seu coração não está aqui na terra, Deus acha e Ele te unge com poder e autoridade e unção, porque o que
está precisando no nosso meio é gente com poder e unção e autoridade de Deus. Mas Deus não dá isso a qualquer um. Ele precisa achar, ele precisa procurar quem é que está com o coração em mim, quem é que está com as coisas pensando aqui no céu. Eu quero ver. E quando ele encontra em você, irmã, e quando ele encontra em você, jovem, você que me ouve pela televisão, vindo na igreja para buscar as coisas que são do alto, o reino de Deus vai se manifestar na sua vida. Você vai viver essa transformação extraordinária, que é ressuscitar com Cristo. Isso representa que nós morremos para todo e qualquer tipo de oferta que o mundo possa nos oferecer. Eu ressuscitei com Cristo, eu virei as costas para o mundo. Eu quero viver o reino de Deus. Eu estou com fome, sede de justiça de Deus. É uma coisa linda, meu irmão. Não consigo te explicar aqui com meia dúzia de palavras, mas eu sei que é a experiência mais extraordinária que o ser humano pode viver. Ele descansar a sua vida na presença de Deus e dizer: Pai, eu vou te adorar, eu vou te servir, eu vou me posicionar como servo na tua casa. Eu quero que somente a sua presença esteja comigo, porque está faltando para muita gente, irmão, a presença de Deus. Se a presença de Deus for na sua vida, você vai resolver problemas dentro do teu lar, você vai resolver problemas dentro da igreja, você vai interagir com pessoas até que não gostam de você, mas a presença de Deus tem que estar na tua vida. Mas a presença de Deus não se aproxima de corações avarentos, de corações materialistas. Só prioriza o ouro, a prata e as almas, e o próximo, e o reino de Deus. Quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu estou tremendo aqui inteirinho. Como pode um cidadão preso por pregar o evangelho com tanta graça, com tanta sabedoria, e com um evangelho tão puro como esse aqui? E é uma realidade. Se hoje fosse um culto de entregar a chave, se hoje fosse um culto de entregar o carro, alguma promoção dessa que não está na Bíblia, estava cheio de gente aqui. E graças a Deus essa igreja não está usando essa ferramenta diabólica para atrair esse povo nesse contexto. Que continuamos pregar o evangelho simples, que continuemos pregando as coisas que são do alto, e aqueles que vão chegar vão permanecer. Porque eu preciso dizer para você, o evangelho que desvia o povo do céu faz o povo desviar aqui embaixo. Eles não permanecem. O inimigo é astuto, ele sabe que o ser humano é tendencioso às coisas materiais, e nós todos sabemos disso. Agora o apóstolo Paulo continua dizendo, meu Deus, olha que verso 3: porque se já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, essa palavra aqui, estar mortos, é coisa profunda. Eu me lembro do ano que eu me converti, no ano de 1995, mas eu acredito que eu fui virar crente no ano de 2000, onde o pai do Paulo do Saulo me batizou. Mas nesse tempo eu nunca mais voltei a fazer nenhum uso de entorpecente. Mas quando eu me vi nesse versículo, eu fiz uma pergunta para mim. Eu tenho mais de 20 anos na igreja, e o que me faz ficar na igreja não é medo da polícia, não é medo de ninguém que está lá no mundo. O que me faz ficar na igreja é porque esse versículo aqui fala da minha vida. Ele fala da vida de você que está aí me ouvindo agora, porque o texto está dizendo, olha, porque se já estáis mortos, aleluia. A coisa boa, meus irmãos, de encontrar crentes que já morreu, crentes que não quer nada com o mundo, crente que virou as costas para o mundo, porque a Bíblia é quem diz. Ei, presta atenção, do Paulo está dizendo, vocês morreram para todo tipo de oferta que o mundo está oferecendo. E quando o crente já morreu, ele é livre, ele é liberto, porque a Bíblia repreende severamente aqueles que não morreu. A Bíblia vai muito profunda, percebe? Tiago capítulo 4, verso 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer um de vós que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só a profundidade que é, meus irmãos. Agora, se eu e você já temos a certeza que nós morremos para o mundo, o diabo pode vir com os seus holofotes, ele pode vir com os seus manjares. Se verdadeiramente você morreu, você vai permanecer na presença de Deus, você vai permanecer na casa do Pai, e o mundo não vai te sufocar. E a Bíblia continua sendo muito categórica nesse negócio do mundo, é sério. Quando você vê alguém ainda com o cordão umbilical, as coisas do mundo, ah, mas eu gosto dessa música,
Ah, mas eu gosto desse ambiente. Ah, mas eu gosto desses amigos. Mas sempre foi meu amigo. Esse lugar eu sempre frequentei. Cuidado, porque a Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta bem atenção. Não está nele. Por que não está nele? Porque está dentro da igreja, mas ainda não morreu. Agora, quando o crente morre para aquilo que está lá fora, aqui dentro ele vive o sobrenatural de Deus. Quando ele morre para aquilo que o diabo está fazendo lá fora, ele aqui dentro ele dá fruto para a glória de Deus. Ele fica na casa do Pai, mas é uma árvore frutífera, porque para servir a Deus, guarde isso, precisa morrer. Ninguém consegue servir a Deus se não morrer, pastor Luiz. Não adianta. E os pastores sofrem. A gente tenta ajudar um, ajudar outro, e tenta dar um copo d'água e ora, e profetiza, e lê a Bíblia, e faz de tudo. E algumas pessoas não pegam na partida, nem se colocar uma bateria nova. Sabe por quê? Porque ainda eles não querem morrer. E nós estamos arrodeados de um monte de gente que não quer morrer, irmão. Quer morrer para os prazeres, não quer morrer para si mesmo. Você esqueceu que Jesus disse, uma pregação mais profunda do Novo Testamento? Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você sabe o que eu descobri aqui? Que se verdadeiramente eu morri para o mundo, eu posso descansar o meu coração, que a minha salvação está garantida na pessoa bendita de Jesus. Se verdadeiramente eu não tiver nada com o mundo já não me pertence, eu não tenho nada com ele. Verdadeiramente a minha vida está escondida em Jesus, porque a Bíblia é categórica: se já morreste comigo, comigo também ressuscitará. Tem que passar pelo processo do Calvário, tem que passar pelo processo de sepultar o velho homem, sepultar a velha natureza adâmica que está dentro do nosso coração. Eu sei que esse evangelho não agrada, mas eu fui ensinado assim. Eu sei que não tem muitos aleluia, e também não estou preocupado com isso. Eu sei que nós estamos com a Bíblia aberta, dentro do texto, falando uma palavra viva para o meu e para o seu coração, para a gente se posicionar, para a gente morrer para as coisas do mundo, para a gente buscar as coisas que são de cima, do alto. E a nossa família vai ver, a igreja vai ver, o pastor vê. O pastor consegue identificar no meio do rebanho quem está buscando as coisas do alto. O pastor também vê aqueles que ainda não morreram, estão com o seu cordão umbilical ao mundo. É uma tristeza, é um risco que eu não quero correr de maneira nenhuma, porque a Bíblia é categórica. A árvore que cai para o sul, fica para o sul. A árvore que cai para o norte, fica para o norte, representando o ser humano. O estado que morre fica. É uma doidura ficar brincando de ser crente, é uma doidura ficar com o cordão umbilical ligado lá fora. Mas quando eu olho para o texto, meus irmãos, o meu coração se alegra, porque agora o verso 4 vem chamar a nossa atenção. Por favor, dobre a sua atenção. Está escrito assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. Olha, o texto está dizendo: quando Cristo é a vossa vida, quando Cristo for a minha vida, for a sua vida, nós vamos viver não só de verbalizar o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Tem um monte de crentes que sabem esse versículo. Tem bastante gente que verbaliza ele, mas e na íntegra? Quando você olhar para a tua vida, você pode dizer: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Meus irmãos, eu não tenho um problema com narcisismo, mas eu gosto de pentear o meu cabelo no espelho, e toda vez que eu estou indo para a igreja eu penteo o meu cabelo, e eu sou obrigado a ver o que Deus fez, eu sou obrigado a ver o que Deus realizou na minha vida, uma obra extraordinária. Sabe por quê? Porque a minha vida está em Cristo, e se a sua vida está em Cristo, tem que ter novidade de vida, tem que ter transformação de caráter. Você não é pego por qualquer vento de doutrina, porque Cristo é a tua vida. E quando Cristo for a vida da igreja, a igreja, meus irmãos, não vai trocar Cristo por nada. Quando você vê alguns crentes trocando Cristo por qualquer outra coisa,
é porque Cristo não é a sua vida, porque o crente que tem Cristo como a sua vida, ele não troca, ele não substitui, ele não tem acordo. O meu Cristo não sai da minha vida, ele não abre mão disso. Para tanto, eu gostaria que o nosso irmão da tela, por favor, colocasse Gálatas capítulo 2, verso 20. Esse versículo é profundo, irmão. Eu tenho que ter medo de ler ele, da profundidade que tem esse versículo na nossa vida. E nós precisamos glorificar a Deus, porque a nossa vida está em Cristo. Olha só que texto lindo. Se já está crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando o cristão tem esse objetivo, esse foco, ele sabe que quem se entregou por ele é Cristo. Por isso que é lindo quando você vê uma família que Cristo é a vida deles. É por isso que é bonito quando você encontra um adolescente, um jovem, um obreiro, um pastor, que Cristo é a vida dele. Se Cristo for a minha, a sua vida, nós vamos brilhar, e a presença de Deus vai estar na minha, na sua vida, e todos vão ver. Quem está me ouvindo, diga amém. Você sabe a primeira evidência que eu vejo, evangelista Ricardo, quando Cristo é a vida do crente, ele confessa Jesus. Ele não nega Jesus no trabalho, ele não nega Jesus dentro da igreja, porque tem crente negando Jesus dentro da igreja. Você coloca um desafio para ele, ele não, põe outro. Você pede uma ajuda para ele não tem disponibilidade. Uai, irmão, Jesus deu a vida pela sua vida. Jesus se fez carne por você. Ele derrotou o diabo, derrotou todo o sistema por você, o pecado por você, escreveu o seu nome no livro da vida por você, fez tudo por você. Mas quando é feito a você o desafio de fazer alguma coisa para ele, ele não quer. São crentes que negam. Mas eu vejo aqui, meus irmãos, quando Cristo é a vossa vida, o crente confessa. Mateus capítulo 10, verso 32, a Bíblia diz: se confessares o Filho do Homem diante dos homens, por favor, põe na tela aí, meu querido, Mateus 10, verso 32, esse versículo é muito tremendo. Tem muita gente que vai ser envergonhada naquele dia. Por que eles fazem isso? Porque Cristo não é a vida deles. Olha lá, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mais um versículo, por favor. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Agora eu te pergunto, por que existe tantas pessoas, meus irmãos, vivendo uma vida espiritual abaixo da média, entristecendo os pastores, entristecendo a sua liderança, entristecendo a própria família? Porque eles estão fora desse contexto, não estão buscando as coisas do alto, não morreram ainda, não ressuscitaram ainda, estão negando Jesus, porque não confessa diante dos homens. E é uma condicional. Se confessou aqui, vai ser confessado lá, mas se negou aqui, vai ser negado lá. É um risco violento. Mas isso só acontece, pastor Reginaldo, para as pessoas que não querem morrer, para as pessoas que não querem se mortificar para a carne, para as pessoas que não querem buscar as coisas do alto. Porque eu aprendi com Deus, quando você decide buscar as coisas do alto, você tem o melhor professor de todos os tempos, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Está na hora de entregar, irmão. Eu tenho vergonha às vezes de não dar um bom testemunho. Eu tenho vergonha às vezes de não estar numa posição melhor espiritualmente falando. Eu tenho vergonha por causa do tamanho do investimento de Deus. Pelo tempo que passa na casa do Pai, eu me cobro mais. Falo, meu Deus, quantas almas eu ganhei esse ano, quantas pessoas da minha família eu consegui levar para a igreja, o que eu estou fazendo para o teu reino. Eu estou confessando, porque se Cristo é a sua vida, o interesse dele vai ser o seu interesse. Alguém está me ouvindo? Se Cristo é a sua vida, a obra dele vai estar dentro do teu coração, e você não vai abrir mão desses princípios. Agora percebe, estão vivendo um tempo difícil, realmente um tempo de apostasia, de abandono da fé, realmente um tempo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. De quem? De quem Cristo não é a vida. Porque se Cristo for a sua vida, essa igreja pode estar lotada, pode estar com a meia dúzia, você vai estar aqui adorando e bendizendo o nome dele. E o apóstolo Paulo vai orientando esses irmãos, e chega no verso 5, meu querido. Muitas pessoas tremem com essa palavra aqui, eles não querem mortificar. Olha só o verso 5:
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Meus irmãos, se alguém não se encontrar nos primeiros 4 versículos com a sua vida organizada, ele vai estar nesse contexto aqui. Se Cristo não for a vida do irmão, se Cristo não for a vida da irmã, do adolescente, de quem quer que seja na igreja, se você não passou pelo processo de morrer e ressuscitar, se você já não morreu para as coisas do mundo, pode ter certeza que você vai ser pego por essas obras da carne aqui, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado e a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Quantos de nós não conhecemos pessoas que estão presas a esses pecados e não conseguem se libertar? Tempo, você sabe, eu sei, oramos, aconselhamos, pregamos, mas eles não conseguem deixar a prostituição, não conseguem deixar a impureza, não conseguem deixar o apetite desordenado, não conseguem deixar a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Tem muita gente que critica os católicos sobre a sua idolatria, mas é uma avarenta idólatra também dentro da igreja dos crentes. E a primeira evidência daqueles que não devolvem dízimo: avarento, mão fechada, compra, esquece da obra de Deus, faz, coloca a obra de Deus em último lugar, critica o de lá e não olha para ele está pego também nesses pecados. E o verso 6 é terrível, fala assim, ó: pois quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu aprendi nesse verso que tem 2 tipos de filho, está na igreja, mas é 2 tipos de filho: o filho que obedece e o filho da desobediência. E não tem para onde nós correr, irmão. Existe no nosso meio o joio e o trigo, só que a Bíblia diz que quem vai separar o joio do trigo são os anjos. Só que Deus está dizendo no texto através de Paulo que a ira dele vai vir, pastor Vitorino, sobre os filhos da desobediência. E tem gente, pastor Daniel, que tem um coração tão duro, que Deus vai falando, que Deus usa pessoas, que Deus toca no coração dele para ele parar na desobediência, virar o quadro da sua vida, mudar, e ele permanece na desobediência. Ele não abre mão da desobediência, ele insiste na desobediência. Eu conheci um jovem amigo meu, que nós já trabalhamos juntos, fomos sócios, foi a pessoa que eu mais preguei na minha vida para ele. Ele desobedeceu tanto a Deus, e eu falava para ele: deixa as drogas, você tem 5 filhos, você tem uma esposa jovem, Deus te deu um dom, você é um vendedor por excelência, deixa as drogas, volta para Jesus. E nós trabalhamos juntos um tempo, e toda vez que ele estava comigo, ele não conseguia usar droga. Ele disse que não conseguia, ele ficava envergonhado. Eu não consigo fazer uso de entorpecentes quando nós estamos trabalhando junto. A esposa dele, a família dele se reuniu numa reunião, e eles me convidaram a trabalhar com ele para ajudar ele a sair da situação. Mas chegou um certo ponto, meus irmãos, que eu não quis mais aquela sociedade, e comecei a trabalhar na Retesp, para a glória de Deus, e fomos assumir a congregação Betesda. Ele continuou indo lá alguns cultos, e eu sempre aconselhava ele, acabava o culto, pegava para o braço, eu dizia: rapaz, você tem 5 filhos, uma esposa jovem, Jesus fez uma obra na sua vida, não faz isso. Mas ele ficou na desobediência e morreu com 37 anos de overdose, deixando 5 filhos com um talento extraordinário para vender. Tinha uma clientela quase do estado de São Paulo inteirinho de ovos de codorna. E quando eu li esse texto, eu me lembrei dele, de pessoas que persistiram na desobediência, de pessoas que não quiseram morrer para o mundo, de pessoas que não quiseram colocar Cristo como a sua vida. Não permanece, não suporta o que o inimigo oferece. Mas que nessa noite essa palavra fica no meio do coração, que nós possamos voltar mais crentes para a nossa casa, voltar mais crentes para nossas atitudes, para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, e buscar as coisas que são do alto, porque quem busca aquilo que é do alto, influencia. Quem busca aquilo que é do alto, ele vai influenciar esposo, vai influenciar os filhos, os irmãos que estão à sua volta, porque isso contagia. E que Deus abençoe a sua vida, e que o Espírito Santo possa falar melhor no teu coração. Que você, por gentileza, marque esse texto. Talvez você, hoje é sexta-feira, não vou fazer essa pergunta porque eu sei que é uma realidade, que muitos crentes já deixaram a Bíblia de lado, já não tem o prazer mais do devocional, não tem o prazer mais de se alimentar.
Porque, meu querido irmão, se o crente colocar Jesus como a sua vida, ele levanta pela manhã orando, ele sai da sua casa orando, ele lê a Bíblia pela manhã, ele fica na disponibilidade do reino de Deus. Hoje, quando o telefone tocou para mim na hora do almoço, que eu ia estar pregando aqui, eu não tremi, não porque eu tenho confiança que eu ia pregar, mas que eu estou na presença de Deus, que a minha vida está guardada em Cristo, que eu tenho total certeza que eu morri e ressuscitei para Cristo. Então descansei meu coração, vou pregar, vou falar do amor de Deus na igreja mãe. Isso é privilégio, mas isso só pode acontecer se o seu coração estiver conectado naquilo que é lá de cima. Eu peço que no nome de Jesus, cada um de nós aqui possamos rever valores, irmão, porque o tempo passa muito rápido. Daqui uns dias eu vou ter 50 anos se Jesus não voltar, minhas forças não vai ser mais a mesma. O que eu quero é me envolver com aquilo que é do alto. Eu quero estar com Cristo, quero falar de Cristo, quero influenciar pessoas, mas isso só é possível se eu e você não ser filhos desobedientes. Se Deus está insistindo nisso aqui, porque tem gente que vive na desobediência, não abre a porta do perdão para ninguém, não abre a porta do orgulho para sair da sua vida, mas que no nome de Jesus, essa palavra não é minha, ela é de Deus, e que ela fica no teu coração, e que Deus abençoe essa igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.